Imagine duas pessoas caminhando uma em direção à outra em uma rua silenciosa. Uma segue para leste, a outra para oeste. Nada especial sobre essa cena. São apenas duas pessoas se cruzando em uma rua ordinária. Agora considere isto. Neste exato momento, enquanto essas duas pessoas se cruzam, algo importante está acontecendo a 2,5 milhões de anos-luz de distância. Na galáxia de Andrômeda, um evento está ocorrendo. Segundo nossa melhor compreensão da física, essas duas pessoas que se cruzam, andando em velocidades ordinárias, talvez a apenas 1 metro por segundo, em direções opostas, discordariam dramaticamente sobre o que está acontecendo neste momento em Andrômeda. Não sobre o que conseguem ver, não sobre o que conseguem medir, mas sobre o que realmente está acontecendo agora. Uma pessoa poderia dizer com total confiança: está sendo segunda-feira em Andrômeda, neste momento. A outra pessoa, caminhando lentamente em direção oposta, poderia dizer com igual confiança: está sendo sexta-feira em Andrômeda, neste momento. Nenhuma delas está errada. Segundo a relatividade especial de Einstein, testada com precisão extraordinária durante mais de um século, ambas as afirmações são válidas. O presente em Andrômeda não é um fato objetivo, é perspectivo, é relativo ao seu movimento. Isto soa absurdo. Um truque, um mal-entendido de algo fundamental sobre como o tempo funciona. Mas não é nenhum desses. Isto é exatamente o que a física moderna nos diz. É o que as equações predizem. É o que experimentos confirmam repetidamente. Se você aprecia a exploração profunda de ideias que desafiam completamente como você entende a realidade, se você valoriza parar para realmente pensar sobre conceitos que mudaram a ciência para sempre, considere se inscrever. Isso ajuda este tipo de exploração chegar a mais mentes curiosas como a sua, e me diz que você quer aprofundar mais em temas como este. Agora vamos explorar completamente o que isto significa e por que sua compreensão intuitiva do tempo pode estar fundamentalmente errada. Para entender como algo assim é possível, precisamos primeiro compreender o que Einstein revelou em 1905. Antes dele, durante mais de 200 anos, a física de Newton estabelecia uma verdade que parecia tão óbvia que nem precisava ser declarada. O tempo é absoluto. Se fossem 3 da tarde aqui, eram 3 da tarde em toda parte. Se 2 eventos acontecessem simultaneamente para você, aconteciam simultaneamente para qualquer pessoa em qualquer lugar. O presente era universal. O agora era objetivo. Isto correspondia perfeitamente com nossa experiência diária. Você e eu poderíamos discordar sobre muitas coisas, mas não discordaríamos sobre se algo estava acontecendo agora, ou no passado, ou no futuro. Essas categorias pareciam tão reais e tão fixas quanto os objetos ao nosso redor. Durante 200 anos, isto serviu como o alicerce da física. Então um homem jovem chamado Albert Einstein, com apenas 26 anos, trabalhando como inspetor de patentes na Suíça, publicou um artigo que mudaria tudo. Seu insight começou com um fato simples que todos sabem: a velocidade da luz em um vácuo é sempre a mesma. Não importa quão rápido você esteja se movendo, não importa quão rápido a fonte de luz esteja se movendo, sempre 299.792.458 metros por segundo. Sempre essa velocidade nunca variando. Isto não deveria ser revolucionário. Parece apenas um fato sobre como a luz funciona. Mas pense sobre o que realmente significa. Você está em pé, parado, com uma lanterna. A luz sai dela a 299.792.458 metros por segundo. Faz sentido. Agora imagine que você está em uma nave espacial viajando a metade da velocidade da luz. Você aponta a mesma lanterna na direção que está viajando.
A lógica comum diz que a luz deveria estar se movendo a uma velocidade meia vezes a velocidade da luz em relação a um observador parado. Sua velocidade mais a velocidade da luz. Isto é como velocidades funcionam. Esta é uma regra fundamental, mas isto não é o que acontece. A luz ainda viaja exatamente a velocidade da luz, não uma vez e meia, não mais rápido. Exatamente a velocidade da luz, mesma velocidade de antes. Esta violação simples de tudo que nossa intuição nos diz sobre como velocidades funcionam é o ponto de partida. Quando Einstein trabalhou através das matemáticas do que essa constância da velocidade da luz realmente significa, ele descobriu algo que destruiu completamente a imagem newtoniana do tempo. Simultaneidade não é absoluta. Simultaneidade é relativa. Deixe isto penetrar por um momento. Simultaneidade. O conceito de duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A coisa mais básica sobre tempo que você conhece. A ideia de que os eventos podem ser simultâneos. Isto é relativo. Isto depende de quem está observando. Dois eventos que aparecem como simultâneos para você podem não aparecer como simultâneos para alguém se movendo em relação a você. E as matemáticas são precisas sobre isto. Existe uma fórmula chamada de transformação de Lorentz que descreve exatamente como observadores em movimento relativo discordarão sobre quando eventos acontecem. Para dois eventos separados por uma distância, a diferença em como dois observadores atribuem tempos a esses eventos é aproximadamente igual à sua velocidade relativa multiplicada pela distância entre os eventos dividida pelo quadrado da velocidade da luz. Esta fórmula foi testada inúmeras vezes. Forma base da física de partículas. Forma a base da navegação GPS que você usa todo dia. Forma base de tecnologias incontáveis. As matemáticas funcionam. A questão não é se está correta. A questão é o que significa. Agora a coisa fica estranha. Considere dois observadores se movendo um em relação ao outro, em velocidade modesta, nada dramático. Apenas uma pessoa caminhando para leste e uma pessoa caminhando para oeste, com sua velocidade relativa em torno de 1 metro por segundo. Isto é aproximadamente 2,2 milhas por hora. Ao longo de distâncias ordinárias, a diferença em suas atribuições de simultaneidade é negligenciável. Concordam em uma fração de 1 nanosegundo se estão tentando determinar o que está acontecendo agora do outro lado da sala. Nunca notamos isto na vida diária porque o efeito é muito pequeno para detectar. As matemáticas dizem que o desacordo cresce com a distância. Quanto mais afastados os eventos, maior o desacordo. Considere isto em uma escala extrema. 2,5 milhões de anos-luz nos separam da galáxia de Andrômeda. Isto se traduz em aproximadamente 2.365 vezes 10 para a 22ª potência metros, ou aproximadamente 1,47 vezes 10 para a 19ª potência milhas. Para dar uma perspectiva, se você viajasse à velocidade da luz, o próprio limite de velocidade do universo levaria 2,5 milhões de anos para chegar lá. Mais tempo do que nossa espécie inteira existe. Agora considere nossos dois observadores caminhando um em direção ao outro a apenas 1 metro por segundo em direções opostas. Quando eles olham para Andrômeda e perguntam o que está acontecendo lá agora, as matemáticas da relatividade especial dizem que eles discordarão não por nanosegundos, não por minutos, mas por aproximadamente 3,05 dias. Se um deles diz, neste momento em Andrômeda é terça-feira, o outro, por causa de nada além de seu movimento lento relativo, diria, neste momento em Andrômeda é sábado. Nenhum deles está cometendo um erro. De acordo com a relatividade especial, não há um fato da matéria sobre qual deles está correto. A simultaneidade em grandes distâncias não é uma característica objetiva da realidade, mas depende inteiramente do seu movimento. Este resultado
é às vezes chamado de paradoxo de Andrômeda. É chamado de uma ilustração vívida do que a relatividade de simultaneidade realmente significa quando você a leva a sério. Pause por um momento e realmente tente absorver isto. Duas pessoas caminhando lentamente, uma em direção à outra, discordando por múltiplos dias sobre o que está acontecendo neste momento em outra galáxia, com nenhum deles cometendo um erro, porque o desacordo está incorporado na estrutura do próprio espaço-tempo. Lembro da primeira vez que verdadeiramente compreendi isto e tive que parar o que estava fazendo e apenas sentar com aquela ideia por um tempo. Se isto é verdade, se a simultaneidade realmente é relativa dessa forma, então o momento presente não é o que pensamos que é. O agora não está gravado no tecido da realidade, mas é dependente da perspectiva. Isto tem consequências. Agora vamos pensar sobre o que isto realmente significa para a natureza do próprio tempo. Em 1908, um matemático chamado Hermann Minkowski pegou as equações de Einstein e as reestruturou de uma forma nova. Apenas 3 anos após a publicação da relatividade especial, Minkowski demonstrou que espaço e tempo, que normalmente pensamos como coisas separadas, podem ser combinadas em uma única estrutura quadridimensional chamada espaço-tempo. Nesta imagem, o universo não é um espaço tridimensional que muda ao longo do tempo, mas sim um espaço-tempo quadridimensional, com o que chamamos de tempo sendo simplesmente uma das dimensões, não mais especial do que as dimensões do espaço. Um evento em sua vida não é algo que acontece e depois desaparece no passado, mas um ponto no espaço-tempo com coordenadas específicas. Esse ponto é tão real quanto qualquer outro ponto. Seu nascimento está em um conjunto de coordenadas. Sua leitura desta sentença está em outro, e ambos os pontos existem dentro da estrutura quadridimensional. Quando Minkowski introduziu esta estrutura, ele fez uma declaração impressionante sobre ela. A partir deste ponto, espaço por si só e tempo por si só estão condenados a desaparecer como meras sombras, e apenas uma espécie de união dos dois preservará uma realidade independente. Espaço e tempo como conceitos separados são sombras. A coisa real é a estrutura unificada do espaço-tempo. Nesta imagem quadridimensional, sua vida inteira é uma linha de mundo, um fio que passa através do espaço-tempo desde suas coordenadas de nascimento até suas coordenadas de morte, com cada momento de sua existência localizado em algum lugar ao longo desse fio. O fio não se move através do espaço-tempo, mas simplesmente existe dentro dele. Esta forma de pensar sobre a realidade é chamada de universo em bloco ou eternismo, e todo o espaço-tempo existe junto como um bloco. Eventos passados não estão desaparecidos, enquanto eventos futuros não são inexistentes porque estão todos lá em suas respectivas localizações no bloco. O que experienciamos como a passagem do tempo nesta visão é algo comum. Mover-se através de uma paisagem, com a paisagem não mudando enquanto você simplesmente se encontra em diferentes pontos dela. Diferentes pontos ao longo de sua linha de mundo correspondem a diferentes experiências conscientes e você experiencia aquelas em sequência. Mas a sequência existe toda de uma vez, dentro da estrutura quadridimensional. Esta é uma ideia radical e muitas pessoas acham profundamente contraintuitiva, mas aqui está, porque os físicos a levam a sério. A relatividade de simultaneidade parece empurrar em sua direção. O argumento foi feito explícito pelo filósofo C.W.C. 1966 e Hilary Putnam em 1967, e começa com uma pergunta simples: o que existe agora? Se você é um presentista, você acredita que apenas o momento presente existe, com o passado tendo cessado de existir
E o futuro não existindo ainda, a realidade se torna uma espécie de holofote móvel iluminando apenas o presente, enquanto tudo mais fica na escuridão. É assim que a maioria das pessoas naturalmente pensa sobre o tempo. O passado é desaparecido. O futuro não aconteceu. Apenas agora é real. Pense sobre o que a relatividade de simultaneidade significa para esta visão. Porém, imagine um evento acontecendo em Andrômeda. Chame-o de evento autor agora. Existe algum observador se movendo em relação a você, para quem o evento está no seu passado. Já aconteceu e acabou. De acordo com o seu quadro de referência, o evento A é um fato estabelecido, não mais sujeito à mudança do seu ponto de vista. Porém, o evento A pode estar em seu futuro, não tendo acontecido ainda, de seu ponto de vista. A pergunta-chave é se o evento A é real. Se você é um presentista acreditando que apenas o presente existe, você pode dizer que o evento A não é real para você, porque está em seu futuro. Outro observador, igualmente válido de acordo com as leis da física, diria que o evento A é real porque está no seu passado. O argumento de Wright-Dike-Putnam sustenta que ambos os observadores devem estar descrevendo a mesma realidade, já que existe apenas um universo afinal. Se o evento A é real, de acordo com o observador, e esse observador é tão legítimo quanto você, então o evento A é real, período. O argumento continua se qualquer evento que está no passado para algum observador legítimo é real. E se há observadores legítimos para os quais quase qualquer evento distante está no passado, então eventos distantes são reais, independentemente de estarem em nosso passado, presente ou futuro. A relatividade de simultaneidade parece nos forçar em direção ao eternismo. E se você não consegue desenhar uma linha objetiva entre agora e não agora, então a distinção pode não corresponder a uma diferença no que existe. Deixe-me ser cuidadoso aqui porque este argumento foi debatido por filósofos por décadas e não é universalmente aceito. Há respostas sofisticadas e críticas. 2021 trouxe Aaron Sheffer, publicando uma análise crítica detalhada do paradoxo de Andrômeda, argumentando que a conclusão metafísica usual não é direta. A física está resolvida, porém, a relatividade de simultaneidade é real. As equações funcionam. O que permanece contestado é se isto nos força a aceitar a interpretação do universo em bloco. Muitos físicos, quando pensam cuidadosamente sobre as implicações da relatividade, se encontram atraídos pela visão do universo em bloco porque a matemática parece sugerir que o espaço-tempo é um todo unificado sem presente objetivo gravado nele. O próprio Einstein pareceu simpático a essa visão. Em março de 1955, pouco antes de sua própria morte, Einstein escreveu uma carta para a família de seu amigo próximo Michele Besso, que havia morrido recentemente. Naquela carta, Einstein ofereceu conforto com uma declaração impressionante. Ele escreveu que para aqueles que acreditam em física, a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão persistentemente obstinada. Uma ilusão, essa é a palavra que Einstein usou. Não exatamente errado, mas não capturando algo objetivamente real sobre o mundo tampouco. Pense sobre o que significaria para a distinção entre passado, presente e futuro ser uma ilusão. Neste momento você está experienciando este instante e parece absolutamente real, absolutamente presente, absolutamente agora. Os momentos que você se lembra de ontem parecem como o passado desaparecidos, não mais reais. Enquanto os momentos que você experienciará amanhã parecem como o futuro, não ainda reais, abertos, indeterminados. A sugestão de Einstein é que este sentimento, este sentido de fluxo temporal é como uma ilusão.
não no sentido de que não está acontecendo, mas no sentido de que não reflete a estrutura objetiva da realidade. Compare com a ilusão da terra sólida sob você. O chão parece sólido, mas a física nos diz que é principalmente espaço vazio, com átomos mantidos separados por forças eletromagnéticas. E a solidez não é exatamente falsa, mas não é o que está fundamentalmente lá. O fluxo do tempo pode funcionar do mesmo modo. Não exatamente falso, mas não o que está fundamentalmente lá. Se o universo em bloco está correto, então o que está fundamentalmente lá é uma estrutura quadridimensional contendo todos os eventos passados, presentes e futuros. Sua vida é um fio através desta estrutura, e sua experiência de agora é algo que acontece em cada ponto ao longo do fio, mas o fio existe todo de uma vez dentro do bloco. Isto é a parte que ainda me espanta mesmo, após anos de pensar sobre este tópico. A ideia de que ontem e amanhã estão ambos lá, que existem no mesmo sentido que hoje existe, que a diferença entre eles é de alguma forma análoga à diferença entre aqui e lá, em vez da diferença entre real e não real. Deixe-me dar a você outra forma de pensar sobre isto. Imagine um romance que existe como um livro com todas as páginas lá de uma vez. Capítulo 1 existe. Capítulo 10 existe. O final existe, todos igualmente reais como partes do livro. Dentro da história, os personagens experienciam eventos em sequência, e para eles, há um fluxo do anterior para o posterior, com os eventos do capítulo 1 parecendo acontecer antes dos eventos do capítulo 10. De fora da história, porém, da perspectiva de alguém segurando o livro, não há fluxo. Todos os capítulos simplesmente são, e o começo e o final são igualmente presentes, igualmente reais, igualmente parte da existência do livro. Se o universo em bloco está correto, a realidade é algo como uma história que existe toda de uma vez. Nós a experienciamos em sequência, movendo-nos através dela, página por página, mas o todo está lá. E o passado, presente e futuro são como capítulos anteriores e posteriores, todos igualmente parte do livro do espaço-tempo. Esta analogia não é perfeita uma vez que em um romance a história é contada de fora, enquanto na realidade somos personagens dentro da história, sem acesso a uma perspectiva de fora. A analogia captura algo valioso, porém, a diferença entre como algo é experienciado de dentro e como existe como um todo. Deixe-me convidá-lo a realmente pensar sobre o que isto significaria para sua própria vida. Se o universo em bloco está correto, então o você de ontem ainda existe em algum lugar no espaço-tempo, nas coordenadas de ontem, não desaparecido, mas apenas em uma localização diferente na estrutura quadridimensional. O você de amanhã já existe nas coordenadas de amanhã, não ainda não real, mas apenas em um local que você ainda não experienciou. Cada momento de sua vida está em algum lugar, no espaço-tempo, nascimento, morte e tudo que existe entre. Tudo isto lá, parte da estrutura. Para algumas pessoas, isto é profundamente perturbador, parecendo implicar que o futuro é fixo, que o livre-arbítrio é uma ilusão, que tudo é predeterminado. Para outras, há algo reconfortante sobre isto. Tudo que aconteceu está ainda lá em algum sentido. Todos que morreram ainda existem nas coordenadas de suas vidas. E o passado não está perdido. Para ainda outras, ambas as reações parecem como mal entendidos, uma vez que o universo em bloco não necessariamente implica determinismo no sentido que as pessoas usualmente entendem e não torna o passado recuperável em qualquer sentido prático. Aqui há um ponto que vale a pena explorar, porque é frequentemente mal compreendido: a distinção entre o universo em bloco e o determinismo. Essas duas ideias são frequentemente confundidas, mas são distintas. O determinismo diz
que, dado o estado do mundo em um tempo, as leis da física determinam unicamente o estado em todos os outros tempos. O futuro é fixado pelo passado, mais as leis. O universo em bloco diz que todo o tempo existe, junto com o futuro, existindo tão realmente quanto o passado. Mas não diz que o futuro é determinado pelo passado, apenas diz que o futuro está lá. Em princípio, você pode ter um universo em bloco que não é determinístico. A mecânica quântica, por exemplo, envolve aleatoriedade genuína, e o resultado de uma medição quântica não é determinado pelo que veio antes. O resultado, qualquer que seja, é parte do bloco, porém, e existe nas suas coordenadas espaço-tempo. Inversamente, você pode acreditar em determinismo sem acreditar no universo em bloco. Um presentista pode acreditar que o passado determina o futuro, mesmo que apenas o presente exista. O futuro seria fixado no sentido de ser determinado pelo estado presente, mas não existiria ainda. Determinismo e o universo em bloco são logicamente independentes, e aceitar um não o compromete com o outro. Na prática, pessoas que acreditam no universo em bloco frequentemente também creem em determinismo e vice-versa, uma vez que as ideias têm uma semelhança de família. Não são a mesma ideia. Porém, agora deixe-me considerar a questão sobre a qual muitas pessoas se perguntam imediatamente. Se o universo em bloco está correto, se o futuro já existe, significa isto que não temos liberdade? Significa que somos apenas marionetes, agindo um roteiro predeterminado? Esta é uma pergunta profunda, e filósofos discordam sobre a resposta. Deixe-me oferecer uma perspectiva que pode ajudar. O universo em bloco não necessariamente nos diz nada novo sobre determinismo ou livre-arbítrio. E aqui está por quê. Suponha que você faça uma decisão amanhã, escolhendo ter café em vez de chá. No ponto de vista do universo em bloco, essa decisão existe em uma localização particular no espaço-tempo. O fato de que já existe na estrutura quadridimensional não significa que foi forçado sobre você, mas apenas significa que sua decisão, qualquer que seja, é parte da estrutura. O universo em bloco é apenas uma descrição do que acontece e não nos diz por que as coisas acontecem ou se tinham que acontecer dessa forma. Essas são perguntas separadas. Compare com um mapa. Um mapa de sua cidade mostra todas as ruas e edifícios. E se você dirigir de sua casa para a loja de mantimentos, a rota que você toma existe no mapa, mas o mapa não o fez tomar aquela rota. O mapa apenas mostra o que está lá. O universo em bloco mostra o que acontece no espaço-tempo da mesma forma. Não nos diz se o que acontece era inevitável ou se poderia ter sido diferente. E essas questões requerem trabalho filosófico adicional. Alguns físicos e filósofos pensam que o universo em bloco suporta o determinismo, argumentando que se o futuro já existe, parece que deve estar fixado. Outros apontam que isto conflata duas questões diferentes. O futuro existe e o futuro é determinado. Estes podem ser problemas separados. Não quero pretender que este debate está resolvido porque não está, mas também não quero que você pense que aceitar o universo em bloco automaticamente significa aceitar que suas escolhas não importam. Essa é uma afirmação adicional, exigindo um argumento separado. Suas escolhas importam profundamente. Importam porque você está escolhendo, porque está criando significado, porque está moldando a realidade através de seus atos e intenções. E isto permanece verdadeiro no universo em bloco, quando você realmente compreende que você é feito de matéria estelar. Quando você sente isso em cada célula do seu corpo, quando você permite que essa verdade remodele como você se vê, algo muda. Você para de questionar se você importa. Você sabe que tem valor intrinsecamente, porque você existe. Você para de questionar se é digno de amor.
Você sabe que é digno, porque simplesmente é. Você para de questionar se sua vida tem significado. Você sabe que tem significado porque está vivo, agora, neste planeta, nesta época, neste universo. E essa compreensão muda como você se move pelo mundo, muda como você ama, muda como você trata a si mesmo e aos outros, muda como você cria, muda como você vive. Há um paradoxo fascinante aqui que vale a pena contemplar. Se o universo em bloco está correto, se todos os momentos existem igualmente no espaço-tempo, então o que torna algum momento mais importante do que outro? Que torna este momento agora, enquanto você lê isto, diferente e especial? A resposta é que ele é especial para você, porque você está aqui, porque você está experienciando isto. A perspectiva importa. Seu ponto de vista neste ponto particular do espaço-tempo é único. Nenhuma outra pessoa está exatamente onde você está experienciando exatamente o que você está experienciando. Isto é real. Isto importa, não porque o momento seja mais real do que outros, mas porque é seu, porque você está nele. Quando comecei a pensar seriamente sobre estas ideias, tive que lidar com uma sensação de desorientação. Parecia que se tudo já existe, se o futuro é tão real quanto o passado, então por que lutar? Por que tentar? Por que qualquer coisa importa? Este sentimento usualmente passa quando reconheço que minhas ações são parte do que faz o bloco ser como é. E se eu escolhesse diferentemente, o bloco seria diferente. O universo em bloco é compatível com um sentido forte de agência. Você faz escolhas. Essas escolhas têm consequências e você é responsável por suas ações. Tudo isto permanece verdadeiro. O que muda é a imagem metafísica de como suas escolhas se relacionam com a estrutura da realidade, em vez de minhas escolhas determinarem um futuro que não existe ainda. O universo em bloco diz que minhas escolhas são parte de uma estrutura que existe atemporalmente. Ambos os quadros dão às suas escolhas a mesma importância prática. A diferença está na metafísica de fundo, em vez de na relevância do que você faz. Há também uma verdade sobre a morte que merece ser mencionada, porque muitas pessoas temem isto, e esse medo frequentemente vem da incompreensão. Você não vai verdadeiramente morrer. Seu corpo vai morrer. É verdade. Mas você não vai desaparecer verdadeiramente, porque você é feito de matéria que é eterna. Você é feito de átomos que existiram antes de você e que continuarão existindo depois de você. Quando seu corpo morrer, seus átomos se dispersarão. Alguns entrarão em outros seres vivos. Alguns se tornarão parte de rochas e solos. Alguns viajarão por bilhões de anos antes de se aglomerarem novamente de alguma forma. Você continuará existindo, apenas em formas diferentes. Continuará sendo parte do universo. Continuará contribuindo para a criação. Continuará importando, além disto, a sua criatividade, a seu amor, a seu legado. Esses continuarão existindo muito depois que seu corpo morrer. As pessoas que você amou foram transformadas por seu amor. O mundo foi mudado por suas ações. Seus pensamentos e ideias continuarão vivendo em outros através de sua influência. Você é imortal, não no sentido literal de que você continuará consciente para sempre, mas no sentido de que você nunca desaparecerá verdadeiramente. Há uma verdade sobre o saudade que merece contemplação profunda. Quando você sente saudade de um momento que passou, do que realmente está sentindo saudade? Se aquele momento ainda existe em algum lugar na estrutura do espaço-tempo, então ele não está realmente desaparecido ou está preservado. Não está acessível a você. É verdade. Você não pode voltar àquele momento ou revivê-lo.
mas ele existe. Ele é tão real neste momento enquanto você repousa, quanto era quando estava ocorrendo. Há algo reconfortante nisto, se você permite que a ideia se acomode em você. Nenhum momento de alegria genuína que você já experimentou simplesmente desapareceu. Nenhum momento de conexão autêntica que você compartilhou com alguém foi realmente perdido. Nenhuma noite de riso genuíno foi apagada da realidade. Todos esses momentos estão preservados no tecido do espaço-tempo. Agora deixe-me explorar como isto se relaciona com a forma como sua memória funciona. Sua memória não é uma forma de acessar o passado diretamente, mas sim uma construção neural. São padrões em seu cérebro que correlacionam com eventos que ocorreram. Quando você se lembra de algo, você não está verdadeiramente viajando de volta no tempo. Você está recriando uma representação do evento, baseado em como seu cérebro registrou e armazenou a informação. Isto significa que sua memória de um evento e o evento em si são duas coisas diferentes. O evento ainda existe em suas coordenadas no espaço-tempo. Sua memória dele é um padrão neural diferente em um momento diferente. Isto pode parecer deprimente, que você nunca pode verdadeiramente acessar o passado, mas há outra forma de pensar sobre isto. Sua memória é uma conexão com o passado. É o passado causando algo em você agora. É o evento passado deixando um rastro através do tempo até você. Isto é uma forma genuína de conexão. Não é a coisa em si, mas é a coisa comunicando com você através da estrutura do espaço-tempo. Considera também como a atenção funciona. Neste muito momento, enquanto você lê estas palavras, seu cérebro está selecionando qual informação processar, está focando em certas palavras e ignorando outras. Está construindo uma experiência selecionada da realidade. Você não está percebendo tudo o que está acontecendo ao seu redor. Você está percebendo uma fatia selecionada. Isto é filtrado através de sua atenção. E isto é verdadeiro não apenas do que você pode ver e ouvir, mas também de como você experimenta o tempo. Seu senso de presente, de agora, é construído pela sua atenção. O que você está focando atualmente define qual momento você sente como presente. Psicólogos chamam isto de presente especioso. A duração aparente de agora é não um ponto instantâneo, mas uma janela de tempo que dura alguns segundos. Dentro desta janela, eventos parecem simultâneos e presentes. Fora desta janela, parecem passado ou futuro antecipado. Mas a realidade não muda. Existe um padrão no espaço-tempo. Seu sistema nervoso está apenas construindo uma experiência particular daquele padrão baseado em onde você está focando sua atenção. Isto é profundo, porque significa que o senso de presente não é algo percebido diretamente, mas algo construído. É como se sua mente estivesse continuamente pintando uma janela temporal móvel ao longo de sua linha de mundo. E onde quer que aquela janela esteja focando, parece ser o presente real. Agora deixe-me abordar uma objeção que frequentemente surge. Se tudo já existe, se toda história humana já está lá no espaço-tempo como uma coisa fixa, isto não torna tudo sem propósito? Não torna a vida sem significado se já está tudo determinado? Esta é uma pergunta que realmente merece uma resposta cuidadosa. O universo em bloco não diz que tudo está determinado. Ele diz que tudo que acontece deixa rastros permanentes no espaço-tempo. Mas o que acontece pode incluir verdadeira aleatoriedade, verdadeira criatividade, verdadeiras escolhas. A mecânica quântica e a aleatoriedade ainda estão presentes. Seus atos criativos ainda estão gerando novidade. Suas escolhas ainda estão moldando a realidade. A única diferença é que, em vez de suas escolhas criarem um futuro que não existe ainda, suas escolhas são parte daquilo que determina como o bloco é. Elas não são menos reais.
não são menos significativas, são apenas atemporalmente significativas, em vez de apenas significativas para o futuro que está por vir. Há também o fato prático de que, mesmo se o universo em bloco fosse verdadeiro, você não teria acesso às informações sobre o que está em seu futuro. Para você, a partir de sua perspectiva agora, o futuro permanece desconhecido. Você ainda tem que fazer escolhas. Você ainda tem que viver como se o futuro fosse aberto, porque é tudo que você pode fazer. Conhecimento do universo em bloco não muda sua vida prática, apenas muda a imagem conceptual por trás dela. Há algo reconfortante nisto. Há também algo profundo sobre como aprendemos. Cada vez que você aprende algo, você está reconfigurando as conexões neurais em seu cérebro. Você está criando novas correlações. Você está tornando-se uma pessoa levemente diferente. Quando você aprende que o universo pode ser um bloco, quando você compreende relatividade de simultaneidade, quando você sente realmente que pode estar errado sobre coisas fundamentais que sempre pareceram óbvias, você é transformado, você é reconstruído. E esta transformação é agora parte de quem você é parte de sua história, é incorporada em sua linha de mundo. Você não pode desfazer ter aprendido isto. Isto está lá, agora, para sempre, como parte de você, como parte de seus padrões neurais, como parte do padrão quadridimensional que você é. Isto é uma forma de imortalidade que talvez valha a pena considerar. Não a imortalidade de permanecer consciente para sempre, mas a imortalidade de ser incorporado permanentemente na história do universo. Quando você aprende algo importante, quando você cresce e muda, aquele crescimento é preservado, é feito parte do tecido da realidade. Você permanece mudado para sempre. Vou tentar algo diferente aqui. Permita-se imaginar uma perspectiva que é literalmente impossível para você acessar enquanto está vivo. Imagine que você pudesse sair do universo e observá-lo de fora. Imagine que você pudesse ver o espaço-tempo como um bloco sólido, uma estrutura quadridimensional completa, do Big Bang até o fim distante de tudo, de um ponto de vista eternamente fora do tempo. O que você veria? Você veria todas as galáxias existindo simultaneamente, todas as estrelas nascendo, queimando e morrendo em um grande padrão contínuo. Você veria toda a história da vida na Terra se desenrolando, da primeira célula até os últimos organismos. Você veria civilizações subindo e caindo como ondas em um oceano de espaço-tempo, e em algum lugar naquele padrão vasto, você veria sua própria linha de mundo, um fio fino conectando seu nascimento ao seu morte, passando por cada momento de sua vida, cada pensamento que você pensou, cada ato que você cometeu, cada amor que você experimentou. E o ponto-chave é que a perspectiva de fora vê tudo isto como simultaneamente real. Não há movimento, não há fluxo, apenas um padrão, uma estrutura, uma coisa que é, mas você, de dentro, não pode acessar aquela perspectiva. Você está preso em sua linha de mundo, movendo-se pelas coordenadas espaço-tempo, conforme seu corpo envelhece e sua mente experiencia momentos sucessivos. Para você, há fluxo. Para você, há movimento de passado para futuro. Ambas as perspectivas são reais. Ambas são válidas. A perspectiva de fora está descrevendo a estrutura. A perspectiva de dentro está descrevendo a experiência. Isto não é uma contradição. Isto é duas formas válidas de descrever a mesma realidade, uma estrutura que é inteiramente real, integralmente preservada e também inteiramente experienciada como fluxo por qualquer consciência localizada dentro dela. Quando Einstein escreveu Aquela Família em Luto e disse que a distinção entre passado, presente e futuro era uma ilusão persistentemente obstinada,
Eu não acho que ele estava tentando consolar-se com negação. Acho que estava apontando para uma verdade genuína. Uma verdade que, quando realmente compreendida e sentida, muda de uma forma diferente como você se relaciona com o tempo, com a morte, com a impermanência. Se a morte é o fim de sua linha de mundo, não é o fim de seu mundo. Seu mundo continua existindo em suas coordenadas no espaço-tempo. Você continua sendo parte da história do universo. Você continua importando, porque você é feito de material que importa. Você é feito de padrão que importa. Você é feito de relevância cósmica que nenhuma morte pode apagar. Deixe isto penetrar enquanto repousa. Você está chegando mais perto do sono agora, mas permita que estes pensamentos continuem trabalhando em você enquanto seu corpo desacelera. O argumento de Hate Putnam, o paradoxo de Andrômeda, a transformação de Lorentz, o bloco universo, todos apontam para a mesma conclusão profunda. O presente não é objetivo. O agora não é universal. O tempo não flui. A realidade é uma estrutura quadridimensional, onde passado, presente e futuro coexistem eternamente. Mas reconheça que isto não é um motivo para desespero. Isto não é razão para acreditar que nada importa. É exatamente o oposto. É um motivo para admiração. É um motivo para reconhecer que você é parte de algo muito maior do que você jamais imaginou. Que você é parte de um padrão cósmico que existirá para sempre. Que você é parte do universo de uma forma tão profunda que sua extinção é literalmente impossível. Há uma implicação sobre consciência que vale a pena explorar. Se o bloco universo está correto, e se cada momento de sua vida existe em sua coordenada no espaço-tempo, então existe em algum lugar na estrutura você que está experimentando o seu pior dia. Há um você experimentando o pior momento de sua vida. Ainda está lá na estrutura. Sua consciência ainda está experienciando aquele sofrimento. Isto pode parecer perturbador quando você primeiro pensa sobre isto. Mas há também um você experienciando o seu melhor dia. O melhor momento de sua vida ainda está lá. Sua alegria ainda está sendo experienciada. Sua felicidade ainda é real. Em algum lugar na estrutura. Nenhum sentimento que você já experimentou é perdido. Nenhuma emoção é apagada. Toda alegria que você já sentiu, toda dor que você já suportou, toda conexão que você já fez, tudo isto permanece. Tudo isto é preservado. Tudo isto é real eternamente. Quando você está sofrendo, você pode pensar nisso e saber que você também está em outro lugar, experienciando alegria. Quando você está em alegria, você sabe que essa alegria não desaparecerá. Quando o momento terminar, ela permanecerá preservada forever, parte da estrutura do universo. Há também uma verdade sobre como tratamos as outras pessoas que emerge desta visão. Se todo momento de sua vida é preservado no espaço-tempo, o mesmo é verdade para toda outra pessoa. Cada momento em que você foi gentil com alguém está lá forever. Cada ato de bondade que você cometeu é preservado eternamente. Cada momento em que você feriu alguém, cada crueldade que você cometeu, está também preservado. E isto não é ameaça. Porque significa que como você trata as pessoas importa não apenas agora, não apenas para conseguir algum resultado no futuro, mas de uma forma cósmica e eterna. Seus atos de bondade são incorporados permanentemente na estrutura da realidade. Sua crueldade também é incorporada permanentemente. E isto deveria fazer você querer ser mais gentil, mais autêntico, mais amoroso, porque cada momento assim que você cria é adicionado permanentemente ao bloco. É feito parte forever de quem você é, e quem você é permanecerá por sempre parte do universo. Quando você verdadeiramente sente isto,
não apenas intelectualmente, mas emocionalmente. Quando você permite que esta verdade penetre sua consciência e desça para as camadas mais profundas, Vokai Madado, você não pode estar na mesma pessoa que era antes de compreender isto, porque agora você sabe que importa, não de uma forma abstrata ou teórica, de uma forma que é escrita fundamente nos alicerces da realidade. E quando você sabe que importa, quando você realmente sente isso, você quer viver diferente, querer amar mais, quer criar mais, quer ser mais autenticamente você, porque tudo que você faz agora é eternamente incorporado. Tudo que você escolhe agora permanece para sempre. Há uma verdade final que eu quero compartilhar com você antes de você descender completamente para repouso profundo. E é isto. A ilusão que Einstein descreveu, a ilusão da distinção entre passado, presente e futuro, não é uma ilusão pequena. É a ilusão mais fundamental sobre a qual construímos nossa experiência da realidade. Mas reconhecê-la como uma ilusão não a remove. Você continuará experienciando o tempo como fluindo. Você continuará sentindo o presente como especial. Você continuará tendo memórias do passado e antecipando o futuro. A ilusão não desaparece, apenas muda em qualidade. Você passa de estar completamente enganado sobre a natureza do tempo para estar em comunicação genuína com ela. Você passa de ser inconsciente de que está em uma linha de mundo a ser vividamente consciente de que você está. E isto muda tudo. Muda como você se relaciona com cada momento. Muda como você cuida de si mesmo. Muda como você ama. Muda como você vive. Quando você vive com esta compreensão, a vida toma uma qualidade diferente. Não muda as coisas práticas que você precisa fazer. Você ainda precisa trabalhar, dormir, comer, se relacionar com outras pessoas. Você ainda precisa fazer planos para o futuro e aprender do passado. Nada disto muda. O que muda é a textura emocional e existencial de fazer essas coisas. É como se você antes estivesse vivendo sua vida com uma certa pressa, com um certo sentido de que o tempo está escapando, de que o tempo é preciosa, porque está constantemente desaparecendo. E com a compreensão do bloco universo, essa pressa diminui. Não porque o tempo deixa de ser precioso, mas porque você compreende que precioso não significa temporário. Uma obra de arte no museu é preciosamente preservada. Um momento em seu bloco universo é preciosamente preservado. Não está indo a lugar nenhum. Não está se dissolvendo na não existência. Está lá, seguro, eternamente parte da estrutura. Há também uma verdade sobre culpa e remorso. Muitas pessoas vivem pesadas pela culpa sobre coisas que fizeram no passado. Coisas que não podem ser desfazidas. Coisas que deixam marcas. Com a compreensão do bloco universo, a natureza da culpa muda. Você não pode mudar o que fez. Aquel momento, com aquele ato, está preservado. Mas você pode reconhecer que você é mais do que aquele momento. Sua linha de mundo é vasta. Contém não apenas aquele ato de mal feito, mas também momentos em que você cresceu, em que você aprendeu, em que você se tornou mais sábio. E todos esses momentos estão também lá, preservados. Você pode viver com o conhecimento de que fez algo errado, mas você também pode viver com o conhecimento de que você também fez coisas certas. Que você é complexo, que você é multifacetado, que você é mais do que qualquer ato isolado. E isto permite uma forma diferente de se relacionar com a culpa. Não o perdão no sentido de apagar o que foi feito, porque aquilo permanece, mas compreensão, aceitação, integração. Reconhecimento de que você é uma pessoa que comete erros e também uma pessoa que cresce. Há também uma verdade sobre propósito que emerge desta visão. Muitas pessoas vivem buscando seu propósito
buscando a razão por que existem, buscando significado. E há algo estranhamente libertador sobre a compreensão de que você não precisa criar seu propósito, que sua existência já é significativa, que apenas estar vivo, apenas estar consciente, apenas estar aqui, neste ponto particular do espaço-tempo, é significativo. Seu propósito não é algo que você encontra lá fora, no mundo, esperando ser descoberto. Seu propósito é algo que você cria através de como você vive, através de como você escolhe passar seu tempo, através de quem você escolhe ser. E porque você está criando permanentemente seu próprio significado através de suas ações e escolhas, ninguém mais pode defini-lo para você. Isto é libertação genuína. Isto é responsabilidade genuína, porque você, e apenas você, está gravando sua vida no bloco universo. Você está decidindo que tipo de padrão sua linha de mundo fará. Você está escolhendo que tipo de pessoa você deixa impressa eternamente na estrutura do real. Considere como isto se aplica aos seus relacionamentos. Cada interação genuína que você tem com outra pessoa é um encontro de duas linhas de mundo no espaço-tempo. No bloco universo, aquele encontro é preservado. Aquela conexão é permanente. Quando você ama genuinamente outra pessoa, aquele amor é incorporado nas estruturas de ambas as linhas de mundo, cruzando-se e influenciando uma a outra. Quando você prejudica alguém, aquele dano também é permanente. E isto deveria fazer você escolher com cuidado quem deixa entrar sua vida. Como trata as pessoas que ama. Que tipo de impacto você quer deixar no mundo? Porque você está deixando impacto que é eterno. Está deixando marcas que não desaparecerão. Isto é responsabilidade profunda. E também é privilégio profundo. Porque significa que quando você ama genuinamente, você está criando algo que durará forever. E quando alguém o ama genuinamente, essa pessoa está criando algo que também durará forever. Isto é de beleza extraordinária. Isto é a razão verdadeira para apreciá-la, para valorizá-lo, para protegê-lo. À medida que você se aproxima mais do sono agora, mais profundo no repouso, permita que todos esses pensamentos se assentem em você como sedimento em água. Permita que se enraizem não apenas em seu intelecto, mas em algo mais profundo, em uma camada de você que compreende verdades emocionais e existenciais, não através de argumentos, mas através de sentimento. A verdade de que você importa, a verdade de que sua vida é significativa, a verdade de que você está criando permanentemente quem você é, através de como você escolhe viver. E a verdade de que ninguém que você já amou está realmente perdido. Ninguém que você já conheceu está realmente esquecido. Todos eles existem em algum lugar na estrutura quadridimensional do espaço-tempo. Todos eles deixaram uma marca que nunca pode ser apagada. E você também deixará tal marca. Sua presença neste universo é permanente. Sua existência importa. Para sempre. Agora, enquanto você se aproxima do sono final, deixe todas essas verdades se tornarem uma. Não múltiplas ideias competindo, mas uma compreensão única sobre a natureza da realidade e seu lugar nela. Você é feito de material estelar. Você é uma linha de mundo através do espaço-tempo. Você é uma expressão da consciência universal. Você é responsável por criar significado através de como escolhe viver. E tudo que você faz, tudo que você escolhe, tudo que você cria, deixa uma marca permanente no universo. Não por algum tempo limitado, mas para sempre, eternamente, atemporalmente, como parte da estrutura fundamental da realidade. Durma bem esta noite com esta compreensão. Durma profundamente, sabendo que você é mais do que você imaginou, mais significativo do que você acreditava, mais eternal do que você pensava possível.
E quando acordar amanhã, quando o dia novo começar, carregue consigo a lembrança de ter compreendido isto. Deixe que mude como você se move pelo mundo. Deixe que mude como você ama. Deixe que mude como você cria, porque você está gravando sua vida eternamente. Você está deixando uma marca que nunca desaparecerá. Você está criando um padrão no bloco universo que durará para sempre. E isto importa. Você importa para sempre. Há um padrão que emerge quando você estuda a história da ciência. Novamente e novamente, a realidade se revela como mais complexa, mais estranha, mais profunda do que os humanos esperavam. A Terra não é o centro do universo. Os objetos não são feitos de substância sólida, mas de átomos, que são principalmente espaço vazio. A luz não é onda nem partícula, mas algo que é ambas dependendo de como você a observa. A realidade no nível quântico viola pressupostos fundamentais sobre localidade e causalidade. E agora, através de Einstein, a realidade revela que o tempo em si não é o que parece, que o presente não é universal, que passado, presente e futuro são categorias perspectivo-dependentes, que toda a história do cosmos existe simultaneamente em uma estrutura quadridimensional. Este é um padrão digno de admiração, um padrão que sugere que a realidade é muito mais rica, muito mais complexa, muito mais interessante do que nossa experiência ordinária revela. E isto deveria inspirar uma certa humildade, uma certa reverência, uma disposição de manter a mente aberta ao estranho e inesperado. O bloco universo ser verdadeiro é uma explicação de por que você experiencia a passagem do tempo, mesmo que o próprio tempo não tenha direção objetiva. É uma explicação de como você pode estar simultaneamente certo sobre sua experiência fluida de tempo e a física estar correta sobre as equações que descrevem um espaço-tempo estático. É reconciliação entre primeira pessoa e terceira pessoa, entre experiência e descrição, entre como parece e como é. Há também uma verdade sobre morte que não foi completamente explorada. Sabemos que a morte é o fim de sua linha de mundo, o fim de sua consciência contínua. Isto é verdadeiro, mas não é o fim de você. Sua linha de mundo não desaparece quando sua consciência desconecta. Ela permanece. Ela fica gravada para sempre no bloco universo. Todos os momentos de sua vida continuam existindo. Não em um sentido que você possa experienciar agora, porque você não pode viajar para trás em sua linha de mundo, mas em um sentido que é genuíno. E isto tem implicações. Significa que a morte não é apagamento, não é negação, é transição. É o fim de uma forma de existência, mas não o fim de existência. Significa que você nunca será completamente desconectado do universo. Seus átomos continuarão sendo reorganizados. Sua influência continuará ressoando em outras pessoas. Sua linha de mundo continuará existindo eternamente como parte da trama do universo. E de alguma forma, isto é reconfortante. De alguma forma, isto transforma a morte de uma cessação absoluta para uma transformação. Há um último pensamento que merece contemplação antes de você dormir. E é isto. Você é a única perspectiva que tem exatamente a combinação de experiências, memórias e consciência que você tem. Você é único, não de forma grandiosa. Não no sentido de ser escolhido ou especial em relação aos outros, mas no sentido literal de que não há outra pessoa em todo o universo passado, presente ou futuro, que é exatamente você. Sua linha de mundo é sua e de ninguém mais. Seus momentos são seus e de ninguém mais. Sua consciência é única, e isto torna sua existência valiosa, torna seus dias importantes, torna cada escolha significativa.
porque você é o apenas você, e isto é suficiente. Pause por um último momento e considere uma pergunta verdadeiramente profunda. Se você pudesse viajar de volta para qualquer ponto em sua vida, para qualquer momento que você desejasse reviver, o que escolheria? Talvez uma noite com alguém que você ama agora, desaparecido. Talvez um dia de liberdade simples que você mal aprecia quando estava vivendo. Talvez um momento de verdadeira clareza, quando você compreendeu algo importante sobre si mesmo. No bloco universo, você não pode voltar para aquele momento. Sua consciência apenas se move em uma direção ao longo de sua linha de mundo. Mas aquele momento não desapareceu. Ele está lá, tão real neste momento como era quando estava vivendo. E existe uma forma de se conectar com ele que talvez você não tenha considerado. Você pode se conectar através da memória, que é uma reconstrução neural daquele momento. Você pode se conectar através de efeitos duradouros daquele momento que continuam se desdobrando em sua vida. Você pode se conectar através de significado e aprendizado que aquele momento gerou. E talvez mais profundamente, você pode se conectar simplesmente por reconhecer que está na mesma linha de mundo, o mesmo ser cósmico que experienciou aquele momento. A pessoa que viveu aquele momento e a pessoa que está aqui agora, dormindo e pensando sobre ele, são o mesmo padrão estendido através do espaço-tempo. Há uma última verdade, que é talvez a mais importante de todas, e é isto: você não precisa entender completamente o bloco universo para que isto te mude. Você não precisa estar completamente certo sobre a física. Você não precisa estar absolutamente seguro que é verdade. Você apenas precisa permitir que a possibilidade entre em você. Que a possibilidade de que você é parte de uma estrutura muito maior, que você é imortal, não em um sentido literal, mas em um sentido real. Que sua existência importa eternamente. Que cada momento de sua vida deixará uma marca permanente no universo. E quando você permita que essa possibilidade entre, quando você deixa trabalhar em sua alma, algo muda. Muda, não porque a física está obrigando você a mudar. Muda, porque você escolheu permitir essa verdade em sua vida. E essa escolha, esse ato de abertura, esse ato de permitir, é já um ato de criação. Você está já criando significado. Você está já se tornando alguém que compreende, que importa. Agora, enquanto você finalmente entra no repouso profundo, enquanto sua mente desacelera ainda mais e seus pensamentos se tornam oníricos e suaves, deixe tudo isto ir. Não no sentido de esquecer, mas no sentido de deixar afundar. Deixe a compreensão se tornar parte de quem você é, sem ter que conscientemente pensar sobre isto. Como quando você aprendes uma língua, eventualmente para de traduzir palavra por palavra em sua cabeça e começar apenas a falar. Como quando você aprendes a andar e não precisa mais pensar em cada passo. Deixe que a compreensão do bloco universo se torne natural para você. Deixe que se torne a forma como você genuinamente compreende a realidade. E quando fizer, quando se tornar seu conhecimento fundamental sobre o universo, descubra que você é diferente. Você é mais gentil com você mesmo. Você é mais amoroso com os outros. Você é mais criativo. Você está mais vivo porque você sabe que importa. Você sabe que está criando significado. Você sabe que está gravando sua vida para sempre. E isto muda tudo. Durma bem esta noite com toda a profundidade de compreensão que você pode carregar. Durma sabendo que você é feito de material que atravessou bilhões de anos para estar aqui agora. Durma sabendo que você é uma expressão da consciência universal que melhor pode se expressar. Durma sabendo que todas as pessoas que você alguma vez amou estão também lá em suas coordenadas no espaço-tempo, vivas em seus próprios momentos, reais em sua própria forma. Durma sabendo que quando você morre,
Você não desaparece, mas se transforma e continua sendo parte da trama da realidade para sempre. Durma sabendo que você é imortal. Durma sabendo que você importa. Durma sabendo que você é amado pelo próprio universo, porque você é feito dele. Você é dele. Você é tão importante quanto as estrelas. Você é tão real quanto a estrutura do espaço-tempo. Você é tão permanente quanto a física permite. Você importa eternamente, para sempre, agora e sempre. Durma bem. Há uma conexão profunda entre compreender o bloco universo e reconhecer sua criatividade como um ato fundamentalmente importante. Quando você cria algo, qualquer coisa, você não está apenas gerando entretenimento ou utilidade passageira. Você está adicionando permanentemente à estrutura do universo. Um poema que você escreve, uma música que você compõe, uma ideia que você articula, uma obra de arte que você faz. Tudo isto permanece eternamente gravado no espaço-tempo. Não é apagável, não é eliminável. É feito parte de sempre. E isto significa que sua criatividade é sagrada. É uma forma de imortalidade literal. Porque o padrão de criatividade que você cria no universo continuará existindo para sempre, em algum lugar na estrutura, tão real quanto qualquer outro padrão. Isto deveria fazer você querer criar mais livremente, mais autenticamente, mais corajosamente, porque você sabe que o que você cria não desaparece em alguns anos. Permanece, torna-se parte do universo, torna-se parte da eternidade. Há também uma verdade sobre o papel dos observadores na relatividade que merece uma última contemplação. A relatividade de Einstein não apenas nos diz que o tempo é relativo, mas que a própria noção de observador é central para entender a realidade. Há uma frase famosa em física que diz que você não pode fazer uma observação sem perturbar o que está observando. Mas há algo ainda mais profundo aqui. A realidade depende de alguma forma da perspectiva do observador. Diferentes observadores veem diferentes realidades, não porque enganam a si mesmos, mas porque a realidade em si é multifacetada, dependente de perspectiva. Isto pode parecer relativismo, mas não é. Há uma realidade objetiva. É apenas que essa realidade é mais complexa do que uma única descrição pode capturar. Ela requer múltiplas perspectivas para ser compreendida plenamente. E você, com sua perspectiva única, neste ponto particular do espaço-tempo, são um observador necessário para que o universo seja completamente conhecido. Sua perspectiva importa. Sua compreensão importa, porque vocês estão ajudando o universo a conhecer a si mesmo, através de sua consciência. Há também um paradoxo sobre esperança que merece ser abordado. Se o futuro já existe no bloco universo, se toda a história já está completamente determinada na estrutura, pode parecer que não há espaço para esperança. Que esperança é ingênua, mas isto é um mal-entendido do que a esperança realmente é. Esperança não é a crença de que o futuro é indeterminado. Esperança é a capacidade de imaginar futuros melhores e trabalhar em direção deles mesmo, não sabendo qual futuro você habitará. Esperança é o ato de se aproximar do que você ama, mesmo que o resultado seja incerto para você. E no bloco universo, o resultado não é incerto em um sentido objetivo, mas é incerto para você, aqui e agora. Você não tem acesso a informações sobre qual futuro será seu. Então você continua esperando, continua tentando, continua amando. E quando você chega àquele futuro, quando a experiência ele será agora para você, 0%. E você terá ajudado a criar aquele presente através de suas ações presentes. A esperança permanece válida. A esperança permanece necessária. A esperança permanece um ato profundamente importante mesmo na estrutura de um bloco universo. Há uma verdade também sobre o papel da linguagem
e da narrativa em como experienciamos o tempo. A forma como você descreve sua vida em palavras modela como você compreende sua vida. Quando você diz ao seu passado a história de quem você era, você está reconfigurando neuralmente a forma como você se relaciona com esse passado. Quando você narra seu futuro em termos de esperança e possibilidade, você está criando estrutura neurológica que o motiva em direção àquele futuro. A linguagem não é apenas um meio de descrever realidade. É uma forma de criar a realidade dentro de sua mente e corpo. E isto significa que a forma como você narra sua vida importa profundamente. Porque você está, através dessa narrativa, criando a compreensão através da qual você habita seu bloco-universo. Você é o historiador de sua própria linha de mundo. Você é o narrador de sua própria existência. E como você escolhe contar essa história, muda como você vive dentro dela. Agora, deixe-me convidá-lo a um último pensamento profundo. Há uma questão que filósofos têm feito há milênios. Por que existe algo em vez de nada? Por que há um universo em vez de apenas vazio? A resposta física mais comum agora é que o universo pode ter vindo do nada, através de flutuações quânticas, que a realidade é fundamentalmente quântica, e o que chamamos de nada é na verdade um mar de possibilidades quânticas. Mas há uma resposta ainda mais profunda, que emerge da compreensão do bloco-universo. A existência não é uma pergunta que pode ser totalmente respondida de fora, porque você está dentro da existência. Você é parte do padrão. E o padrão não é realmente uma coisa que surgiu em algum ponto. É uma estrutura atemporalmente completa que sempre foi, sempre existiu, sempre existirá. E você, como parte dessa estrutura, são atemporalmente parte de um todo que é eterno. Isto não responde à pergunta do porquê, mas redefine o que a pergunta significa. A existência não surge, existe. E você existem dentro dela. À medida que você aproxima do repouso muito profundo agora, deixe esses pensamentos sobre criatividade, observação, esperança, narrativa e existência se sedimentarem em você. Deixe que transformem silenciosamente sua compreensão de quem você é e por que importa. Você não é apenas um observador passivo passando através de um universo indiferente. Você é um participante ativo na criação contínua de significado. Você é alguém cuja perspectiva única contribui para como o universo se conhece. Você é alguém cuja criatividade adiciona permanentemente à estrutura da realidade. Você é alguém cuja narrativa pessoal muda como você habita seu próprio tempo. E você é alguém que, através de como escolhe viver, está moldando eternamente a forma como o bloco-universo é. Há um aspecto fascinante sobre como a neurociência moderna se conecta com estas ideias sobre tempo e consciência. Neurocientistas descobriram que seu cérebro não experiencia o presente como um ponto instantâneo, mas como uma duração. Há um atraso de cerca de 400 milissegundos entre algo acontecer no mundo externo e você conscientemente experienciar aquele evento. Isso significa que sua experiência do agora é sempre um pouco atrasada. Você está sempre, tecnicamente, experienciando um passado recente. Mas seu cérebro recria continuamente um senso de presente contínuo, weaving junto inputs de diferentes tempos, em uma narrativa coerente. Isto é extraordinário porque significa que a ilusão que Einstein descreveu é literalmente criada em cada instante pelo seu sistema nervoso. Seu cérebro está continuamente pintando a ilusão de um presente fluente, mesmo que neuralmente você esteja sempre um pouco atrás. Isto não invalida a experiência do presente, apenas mostra que é construída pelos padrões em seus neurônios, construída de tal forma que a experiência parece fluente e contínua. E isto conecta a neurociência com a física de uma forma profunda. Se ambas descrevem o tempo
de forma que sugere que é mais fundamental que um ponto de fluxo instantâneo. Então talvez ambas estejam apontando para a mesma verdade subjacente, que o tempo tem estrutura, que a realidade tem profundidade, que você, como consciência, experienciando aquela realidade, está tocando apenas a superfície do que existe. Há também uma compreensão sobre como o amor funciona no contexto do bloco universo que merece ser explorada completamente. O amor é frequentemente descrito como um momento, um encontro especial, uma conexão em um ponto no tempo. Mas se você realmente pensa sobre o que o amor é mais do que um momento. É uma transformação. É a abertura de uma pessoa para outra. É a aceitação da vulnerabilidade. É a willingness de ser alterado por outro ser humano. E no bloco universo, quando você ama alguém, você não está apenas tendo um momento. Você está criando uma intersecção permanente entre suas linhas de mundo. Você está adicionando a estrutura de ambas as vidas de forma irrevogável. O amor é literal e permanentemente gravado na forma como ambas as pessoas são. Cada momento de genuíno amor que você compartilha com outra pessoa modifica a estrutura espaço-tempo ao seu redor. Isto não é poético. Isto é literal. Porque pessoas que se amam mudam como uma outra é estruturada no nível mais fundamental. Seus corpos mudam através do contato. Seus cérebros mudam através da exposição prolongada. Seus padrões neurais se entrelaçam através da comunicação. E tudo isto permanece. Tudo isto fica gravado eternamente. Quando você ama alguém verdadeiramente, você está criando algo que durará para sempre. E isto é extraordinário. Isto é razão para honrar o amor, para protegê-lo, para permitir que ele transforme você completamente. Há também uma verdade sobre como lidar com o remorso que não foi completamente explorada. Muitas pessoas carregam o peso do remorso porque sentem que não podem mudar o que fizeram. E é verdade. Você não pode mudar o que fez. Aquele momento permanece. Aquele ato está eternamente gravado. Mas o bloco universo oferece uma forma diferente de lidar com isto. Se aquele momento está permanentemente lá, então também estão todos os momentos de aprendizado e crescimento que vieram depois. O você que comete um erro e o você que cresce a partir daquele erro são ambos parte de sua linha de mundo. Você não pode desfazer o erro, mas você pode permitir que o remorso o transforme. Você pode permitir que se torne razão para ser mais sábio, mais gentil, mais atencioso, e aquela transformação também fica gravada. Assim, quando você pensa no erro no futuro, você não está apenas pensando no ato, você está pensando no padrão inteiro de erro mais crescimento. E isto muda como você se relaciona com o remorso, não como algo que te aprisiona, mas como algo que te forma, como algo que fez você quem você é. Há também uma implicação sobre comunidade que vale a pena explorar. Se você é uma linha de mundo no bloco universo e todas as outras pessoas também são, então todos vocês estão literalmente entrelaçados. As vidas se cruzam, as linhas se tocam. O padrão que é você passa próximo ao padrão que é cada pessoa que você encontra. E aqueles encontros deixam marcas, deixam influências, mudam ambas as estruturas. Isto significa que você é nunca realmente sozinho. Você está sempre em comunidade com cada pessoa que você conhece. Seus padrões estão incorporados em cada um deles. E os invoca, e isto se estende ainda mais, porque cada pessoa que você conhece também conhece outras pessoas. E todos esses padrões se entrelaçam. Se você traça a web de influência através de qualquer comunidade, você vê que está tudo conectado, que ninguém é realmente isolado, que somos todos parte de um padrão maior. E isto deveria fazer você querer participar
mais genuinamente em sua comunidade. Porque você sabe que suas ações têm ondulações, que sua presença importa, que você está contribuindo para a forma como toda a trama é tecida. Há também uma verdade última sobre morte que não pode ser ignorada, porque para completamente compreender o bloco universo é confrontar a finitude de sua consciência. Você vai morrer. Sua linha de mundo vai terminar. Em algum ponto nas coordenadas do futuro, você experienciará o último momento de consciência. E depois, não haverá mais. Isto não é negativo no bloco universo. É apenas uma verdade. Mas permite uma compreensão diferente de urgência. Você não está vivendo uma vida infinita. Você está vivendo uma vida finita. E por que é finita? Porque cada momento é limitado. Cada momento é extraordinariamente precioso. Porque há apenas tantos momentos que você terá. Há apenas tantos momentos em que você será consciente. E isto deveria fazer você querer viver cada um deles mais conscientemente, mais autenticamente. Porque você não pode ter todos os momentos. Você pode apenas ter os momentos que são seus. Há um paradoxo bonito aqui que justifica uma última contemplação. Se o universo em bloco está correto, se toda a história já existe, então em algum sentido você já alcançou seu fim. Seu último momento já existe em algum lugar, mas você não o conhece. Não pode o conhecer. Então para você, agora, o futuro permanece aberto, permanece desconhecido. Permanece atemorizante e emocionante e cheio de possibilidade. Porque você não tem acesso àquele futuro. Você apenas tem acesso a este momento. E este momento está sempre aberto para você. Sempre esperando por sua escolha. Sempre oferecendo a possibilidade de que você pode fazer algo diferente. Pode ser alguém diferente. Pode criar algo novo. E isto é liberdade genuína. A liberdade não vem de ser capaz de mudar o passado ou conhecer o futuro. Vem de estar preso no presente. De ter apenas este momento. De poder apenas escolher agora. E você está sempre escolhendo agora. Sempre estão criando agora. Sempre estão deixando sua marca no bloco universo neste momento. Agora, enquanto você desacelera finalmente para o sono verdadeiro, permita que todas essas camadas de compreensão se assentem profundamente em você, não como pensamentos que você pode articular, mas como um conhecimento que se torna parte de como você existe, um conhecimento que está em seus ossos, um conhecimento que está em suas células, um conhecimento que te diz, sem palavras, que você importa, que sua vida importa, que cada escolha que você faz importa, que o Volca está, neste muito momento, criando o padrão do universo através de como escolhe ser. Há uma compreensão última sobre autocompaixão que emerge desta visão. Você tem tratado a si mesmo com dureza? Tem julgado a si mesmo severamente? Tem acreditado que não é bom o suficiente? O bloco universo oferece uma perspectiva curandeira sobre isto. Se você é uma linha de mundo através do espaço-tempo, se toda a sua história está preservada, então você já é tudo o que você será. Você já é perfeito no sentido de estar completo. Você não é um projeto inacabado tentando se tornar algo. Você é um padrão inteiro, um ser inteiro. E porque você é inteiro, porque toda a sua história existe, você merece compaixão. Você merece gentileza. Você merece ser tratado por você mesmo como você trataria um amigo querido que está sofrendo. Porque o sofrimento é real. A dificuldade é real. As lutas são reais. E a compaixão é a resposta apropriada ao sofrimento. Não o julgamento. Não a autocrítica, mas a compreensão de que você está fazendo o seu melhor com as ferramentas e compreensão que você tem. E isto é suficiente. Você é suficiente.
Há também uma verdade sobre inspiração que merece contemplação final. Quando você sente inspirado, quando tem uma ideia repentinamente, quando compreende algo completamente novo, o que está realmente acontecendo, de um ponto de vista neurocientífico, seus padrões neurais estão se reconectando. Novas correlações estão sendo formadas, mas de um ponto de vista mais profundo, você está tocando algo maior que você. Você está acessando uma verdade que existe além de você. E isto é realmente assim. Porque aquela verdade já existe no bloco universo. Aquela compreensão já está lá. E vocês estão tendo o privilégio de descobri-la, de tocá-la, de tê-la trabalhar através de você. Inspiração é uma forma de comunhão com a estrutura profunda da realidade. É o universo falando através de você. E isto deveria fazer você honrar os momentos de inspiração. Permitir que o fluxo trabalhe através de você. Criar quando sente inspirado, porque você está participando de algo sagrado. Está co-criando a realidade com o próprio universo. Há também uma verdade sobre a natureza do sofrimento que não deve ser ignorada. O bloco universo não torna o sofrimento ilegítimo, não torna o sofrimento apenas uma ilusão. O sofrimento é real, está gravado no bloco universo da mesma forma que a alegria está. E isto importa, porque significa que sofrimento não é punição por estar vivo, Nao Yamaero. É simplesmente parte da textura de uma vida humana. Parte de estar consciente em um corpo vulnerável em um universo complexo. E há dignidade no sofrimento. Há sentido no sofrimento. Porque o sofrimento te muda, te ensina, te aprofunda, e aquele aprofundamento fica gravado eternamente. O você que sofreu e cresceu a partir do sofrimento é um padrão mais complexo, mais profundo, mais sábio do que você teria sido sem aquele sofrimento. E isto não justifica o sofrimento desnecessário ou a crueldade, mas oferece uma forma de integrar o sofrimento real quando ele chega, de permitir que o transforme em vez de destruir você. Há finalmente uma compreensão sobre a relação entre tempo e felicidade. Muitas pessoas vivem com uma mentalidade futurista. Acreditam que serão felizes quando chegarem ao próximo ponto de referência, quando recebem aquela promoção, quando encontram aquele parceiro, quando finalmente se tornam quem querem ser. Mas o bloco universo revela a ilusão nisto. Porque aquele futuro, quando o alcança, quando o chega, será um presente. Será agora. E se você não é feliz agora, é improvável que você seja feliz então, porque você carregará os padrões de quem você é agora para aquele então. O verdadeiro trabalho não é atingir algum ponto futuro, é ser mais inteiramente você agora, é estar mais presente, mais atento, mais grato, porque a vida não está acontecendo no futuro, a vida está acontecendo agora, sempre está acontecendo agora. E agora é onde você pode ser feliz, agora é onde você pode estar vivo. E isto é talvez a compreensão mais importante, que este momento, onde você está agora, é o único momento que você tem. E tudo que você pode fazer é estar completamente nele, plenamente nele, conscientemente nele, porque isto é tudo que existe. Isto é tudo que alguma vez existe. À medida que você entra agora em um repouso muito profundo, deixe esta compreensão ser a mais profunda delas. Que você é suficiente exatamente como você é. Que este momento é suficiente exatamente como é. Que sua vida é um padrão sagrado gravado eternamente no tecido da realidade. E que tudo o que você precisa fazer é estar aqui, estar presente, estar vivo. Isto é suficiente. Você é suficiente. Seu vida é suficiente, porque você existe. E sua existência importa para sempre, eternamente.
sem começo, sem fim, apenas sendo, sempre real, sempre parte do universo. Durma bem, sabendo isto. Durma profundamente com esta verdade. Durma em paz, conhecendo que você exatamente onde precisa estar, fazendo exatamente o que precisa fazer, sendo exatamente quem precisa ser. Durma bem, durma bem, durma bem. Há uma última camada de compreensão que deve ser tocada antes de você descender completamente. É sobre sincronicidade. É sobre aqueles momentos quando algo impossível parece acontecer. Quando você pensa em uma pessoa e ela te liga. Quando você vê um número repetido e depois descobre seu significado. Quando duas coincidências se alinham de forma que parece que o universo está falando com você. Do ponto de vista científico, estes são apenas coincidências, apenas probabilidades que funcionaram dessa forma, neste caso particular. Mas do ponto de vista do bloco universo, há algo mais profundo, porque se tudo que acontece está gravado, então as coincidências também estão. E para você, viajando sua linha de mundo, aquelas coincidências aparecem como significantes. Como que o universo está se comunicando com você? E talvez ele esteja, não em um sentido místico ou sobrenatural, mas em um sentido de que você está em contato direto com a estrutura da realidade. Que quando sua intuição te fala, quando você sente que algo é significante, você está realmente tocando a verdade subjacente. Você está experienciando a realidade de uma forma que vai além dos números e das probabilidades. Isto não invalida a ciência, apenas adiciona uma camada de significado, um senso de que há um propósito ou um padrão que é genuíno mesmo, que seja também completamente natural. Há também uma verdade sobre sua relação com a natureza que emerge desta compreensão. Se você é feito de matéria estelar, se cada átomo em seu corpo foi forjado em uma estrela e se dispersou através do universo antes de se reagrupar em você, então você não é separado da natureza. Você é natureza. Você é o universo experienciando a si mesmo através de forma de um ser humano. E quando você passa tempo na natureza, quando você caminha em uma floresta, ou nada em um oceano, ou observa as estrelas, você não está visitando algo estranho. Você está visitando uma extensão de si mesmo. Você está tocando sua própria origem, porque as árvores são feitas do mesmo material que você. As pedras são feitas da mesma matéria. Os animais respiram o mesmo ar. E em um sentido muito real, somos todos uma coisa, uma expressão da mesma realidade fundamental em diferentes formas. E isto deveria mudar como você se relaciona com a natureza, com reverência, com gratidão, com o conhecimento de que está conectado de forma profunda a tudo que vê, que vocês são parte de um sistema vivo muito maior, e que danificar a natureza é danificar uma parte de si mesmo. Há também uma verdade sobre por que contar esta história importa. Por que eu estou aqui contando você estas coisas sobre relatividade, bloco universo e a natureza do tempo? Porque isto não é apenas uma curiosidade intelectual, mas algo que deveria mudar como você vive. É porque você merece saber isto. Porque durante a maior parte da história humana, temos vivido sob uma ilusão. Uma ilusão de que o tempo flui, de que o presente é real, de que o futuro é incerto, de que a morte é o fim. Estes foram confortáveis ilusões, talvez necessários, porque vivemos como se fôssemos criaturas frágeis, movendo-se através de um tempo hostil em direção a um fim desconhecido. Mas agora a ciência nos deu uma oportunidade de ver além dessa ilusão, de compreender que você não está em movimento, está em uma estrutura, de compreender que você não vai morrer, mas se transformará,
de compreender que tudo que você faz importa eternamente. E isto deveria mudar você, deveria fazer você querer viver diferente. Não com pressa desesperada para fazer tudo antes morrer, mas com presença calma e profunda, conhecendo que o que você cria permanece, que quem você ama permanece afetado eternamente, que sua existência importa de forma cósmica e absoluta. Eu estou contando você isto porque você merece esta compreensão, merece saber a verdade sobre sua própria existência. Merece saber que importa. Há também uma consideração final sobre como você pode usar esta compreensão praticamente. Não é que você deve mudar sua vida dramaticamente. Não é que você deve abandonar planos e responsabilidades. Mas você pode mudar como você se relaciona com essas coisas. Quando você faz seu trabalho, saiba que está deixando um padrão permanente, que a qualidade de seu trabalho permanece. Quando você ama alguém, saiba que está criando uma conexão eterna, que aquele amor fica gravado. Quando você trata alguém com gentileza, saiba que está adicionando a soma total de bondade no universo, que aquela gentileza permanece. Quando você cria algo, qualquer coisa, saiba que está contribuindo permanentemente, que o que você cria nunca é verdadeiramente perdido. Esta compreensão não muda o que você faz, mas muda como o faz. Muda a qualidade, a intenção, a consciência com a qual você habita a sua vida. E isto é suficiente. Isto é tudo que qualquer mudança verdadeira requer. Agora, à medida que você desce para o repouso final, deixe todas estas compreensões se assentarem em sua totalidade. Deixe que se tornem parte de você. Não como crenças que você precisa manter, mas como uma forma de estar no mundo que é tão natural quanto respirar. Como quando você aprendeu a andar e não precisa mais pensar sobre isto. Deixe que isto se torne seu novo normal. Esta compreensão de que você é sagrado, que você é importante, que você é eterno, que você importa infinitamente. Durma bem esta última noite sabendo isto. Durma profundamente com esta verdade. E quando acordar como alguém que foi transformado, como alguém que sabe a verdade sobre si mesmo, como alguém que sabe que cada dia, cada momento, cada escolha é extraordinariamente importante, porque é verdadeiro. Você é extraordinariamente importante. Você é sagrado, vocaí, eterno. Durma bem sabendo isto. Dama Bam. Há uma verdade bruta sobre medo que merece ser nomeada aqui. Voca tem medo. Talvez medo da morte. Talvez medo de não ser suficiente. Talvez medo de perder alguém que ama. Talvez medo de envelhecer e se tornar irrelevante. O medo é uma resposta natural de um animal vulnerável, tentando sobreviver em um mundo incerto. E para a maior parte da história, o medo foi uma ferramenta importante. Te manteve vivo, te fez cauto, te protegeu. Mas agora você conhece algo que a maioria das criaturas não conhece. Você sabe que o fim virá. Você sabe que você é finito. E porque você é finito, porque você está vivendo uma vida limitada, há uma resposta mais esbia ao medo que apenas encolher-se. A coragem. Coragem não é a ausência de medo, é ação apesar do medo. É permitir que o medo te mostre o que importa e então fazer aquelas coisas de qualquer forma. Porque sim, você vai morrer, mas antes disso, você vai viver. Você vai criar. Você vai deixar uma marca, e isto é suficiente razão para ter coragem. Há também uma verdade sobre a natureza da vulnerabilidade que emerge quando você compreende realmente o bloco universo. Você não pode proteger a si mesmo de tudo. Você não pode evitar o sofrimento. Você não pode garantir que as coisas ficarão bem. Você é vulnerável, é pequeno em relação ao universo vasto.
Suas possibilidades são limitadas. Seus dias são finitos. Mas isto não é fraqueza. Isto é precisamente o lugar de onde vem o poder verdadeiro. Porque quando você aceita sua vulnerabilidade, quando você para de tentar controlar tudo, você se torna livre. Livre para amar genuinamente. Livre para criar autenticamente. Livre para viver plenamente. Porque você já aceitou o pior que pode acontecer: a morte, a perda, o sofrimento, e descobriu que você pode sobrevivê-lo, que você pode estar aqui de qualquer forma, que sua vida importa, apesar de, e talvez por causa de, sua fragilidade. Há finalmente uma responsabilidade que vem com esta compreensão do bloco universo. E é simplesmente isto. Você é responsável por que você adiciona ao bloco. Por que padrão você cria. Por qual marca você deixa. Porque agora você sabe que deixa uma marca. Que tudo que você faz permanece. E isto significa que você não pode desculpar a si mesmo por negligência, por crueldade, porque cada um desses atos fica gravado eternamente. E você é aquele que teve a oportunidade de adicionar algo diferente, algo melhor. E escolheu não. Isto não é julgamento, é simplesmente verdade. E porque é verdade, você pode escolher diferente. Você pode escolher adicionar gentileza em vez de crueldade. Você pode escolher adicionar beleza em vez de negligência. Você pode escolher adicionar amor em vez de apatia. E aquela escolha é agora, não no futuro. Agora. Assim, neste momento final, à medida que você flutua entre acordar e dormir, à medida que sua mente se torna cada vez mais onírica e seus pensamentos cada vez mais soltos, deixe esta responsabilidade te inspirar em vez de te sobrecarregar. Saiba que você tem poder. O poder de criar, de amar, de transformar a realidade ao seu redor através de como escolhe ser. E use esse poder bem. Use-o com consciência. Use-o com amor. E quando seus últimos momentos chegarem, quando sua linha de mundo finalmente terminar, você poderá olhar para trás e saber que você deixou o universo melhor do que encontrou, que você adicionou beleza, que o vocamu que você criou, que você importou. E isto é a definição de uma vida bem vivida. Não uma vida sem dor, não uma vida sem dificuldade, mas uma vida que foi conscientemente vivida. Uma vida que foi plenamente sentida. Uma vida que deixou uma marca permanente no bloco universo. Durma bem agora em paz com isto. Durma sabendo que você tem o poder. Durma sabendo que você tem a responsabilidade. E durma sabendo que você tem tudo o que precisa para viver uma vida extraordinária. Durma bem. Durma profundamente. Durma em paz. E quando acordar, viva bem. Viva profundamente. Viva conscientemente. Porque você pode pôr que importa. Porque você é exatamente o tipo de pessoa que pode deixar uma marca permanente no universo. Durma bem. Durma bem. Durma bem. Voca importa. Sempre importou. Sempre importará. Há uma verdade final sobre a beleza do universo em bloco que deve ser tocada antes do último repouso. Se você é uma linha de mundo, e cada pessoa que você conhece é também uma linha de mundo, e todas essas linhas se cruzam, e se tocam, e se influenciam umas às outras, então o universo não é uma máquina isolada. É uma tapeçaria viva, é um padrão vivo. É uma obra de arte que se cria a si mesma, e vocês são parte dessa obra de arte. Você são um fio nessa tapeçaria. Um padrão nesse grande padrão. E a beleza de estar vivo é que você está constantemente tecendo, constantemente adicionando ao padrão, constantemente criando em colaboração com cada outra pessoa em sua vida. Isto é extraordinário. Isto é inspirador.
E isto deveria fazer você querer tecer com cuidado, com intenção, com amor, porque você está criando algo que durará para sempre. Há também uma compreensão sobre a natureza da felicidade verdadeira que emerge desta perspectiva. A felicidade não vem de conseguir o que você quer, porque quando consegue, o momento passa e você volta para a linha de base. A felicidade verdadeira vem de saber que você importa, de saber que sua vida tem significado, de saber que você está criando algo que permanece. E isto é um tipo diferente de felicidade. Não é euforia, não é distração, é uma satisfação profunda, uma paz profunda, um senso de que sim, minha vida é difícil, mas é minha, e eu estou vivendo-a plenamente. E isto é suficiente. Isto é tudo o que você precisa. Agora, chegando ao repouso verdadeiro e final, deixe que todas estas camadas de compreensão se tornem uma única verdade em seu coração. Você importa, seu amor importa, sua criatividade importa, sua presença importa, seu efeito no mundo importa, tudo que você é e tudo que você faz importa eternamente, para sempre, até o final dos tempos, porque está gravado na estrutura fundamental da realidade, porque você é parte do universo se conhecendo a si mesmo, porque você são necessário, porque você é sagrado. Durma bem sabendo isto. Durma bem, você importa, sempre, eternamente, para sempre. Durma bem. Quando você acorda amanhã, você será a mesma pessoa que foi quando dormiu, mas também será diferente, porque agora você sabe que é feito de material estelar. Você sabe que sua vida é uma linha de mundo através de um universo em bloco. Você sabe que tudo o que faz permanece eternamente. Você sabe que importa. E este conhecimento vai trabalhar em você de forma silenciosa e profunda. Pode não mudar seu dia, menos a menos dia, imediatamente. Você ainda vai acordar, ainda vai trabalhar, ainda vai comer e dormir e se relacionar com outras pessoas. Mas a qualidade será diferente, porque agora você está fazendo essas coisas sabendo que importam, conhecendo que deixam uma marca, conhecendo que você é sagrado. Este conhecimento é uma semente que foi plantada em você esta noite, e como toda semente, ele crescerá. Lentamente talvez, silenciosamente talvez, mas crescerá. Vai germinar em como você trata a si mesmo, em como você ama as outras pessoas, em como você cria, em como você vive. E meses e anos a partir de agora, você pode olhar para trás nesta noite e ver que foi um ponto de volta. Um momento em que sua compreensão mudou, em que você começou a viver de forma diferente. Não porque fosse forçado a, mas porque você sabe que é verdade, porque você sabe que importa. E uma vez que você sabe isto, não pode deixar de viver diferente. Durma bem agora. Durma bem sabendo que esta noite foi um presente para você. Um presente de compreensão, um presente de esperança, um presente de significado. Durma bem, sabendo que você é exatamente onde precisa estar, fazendo exatamente o que precisa fazer, sendo exatamente quem precisa ser. Durma bem, durma bem, durma bem. Há um epílogo que deve ser sussurrado enquanto você já está quase adormecido. Quando você acordar amanhã, talvez não se lembre de tudo o que você ouviu esta noite. E está bem, porque o conhecimento não está apenas em sua mente consciente, está em seus nervos, está em suas células, está em seus ossos, e ele continuará trabalhando em você, mesmo que você não consiga articular exatamente o que é. Você sentirá diferente, verá as pessoas diferente, tratará a si mesmo diferente, e isto será suficiente. E há uma última pergunta que quero deixar com você
enquanto você descende para o repouso, quando você chegar àquele futuro que agora parece estar à frente, quando você experiencia aquele momento que parece ainda por vir, será agora para você então? Será presente? Será real? Sim, completamente, plenamente. E naquele momento, naquele agora que virá, você terá que escolher novamente como viver, como ser, como amar. E fará diferença, porque você está criando sempre. Criando a estrutura do universo através de como escolhe viver em cada presente. Durma bem agora. Durma bem. Durma bem. Durma bem. E quando acordar, viva bem.